Romanos capítulo 15. Estamos quase lá na reta final do nosso estudo de Romanos. Sabe uma coisa que esse capítulo, na verdade, me faz pensar? Que a gente fala muito sobre aquilo que Deus pode fazer por nós. O que Deus tem para nossas vidas, o que Ele ainda pode fazer, qual que é o meu chamado, qual que é o meu propósito. E eu sei que tudo isso é muito importante, mas Romanos 15 me fez parar para pensar em uma pergunta, na verdade, um pouquinho diferente. O que eu faço pelo outro? Porque talvez exista uma parte da nossa vida cristã que a gente tem aprendido a enxergar sempre a partir de nós mesmos. E Paulo vai mexer exatamente nisso aqui. Então pensa comigo. Até aqui, Paulo construiu um argumento, na verdade, enorme, porque ele falou sobre o evangelho, sobre o pecado, sobre graça, sobre sermos justificadas pela fé, sobre a nossa nova vida em Cristo e falou também sobre como viver essa nova vida. E no capítulo 14, ele começou a tratar de uma questão prática. O que acontece quando os cristãos que pertencem a Jesus pensam diferentes em determinadas questões? E Paulo não terminou dizendo, descubra quem está certo e eliminem o outro. Ele falou sobre não desprezarmos, não julgarmos, não colocar a liberdade pessoal acima do amor ao próximo. E agora, Paulo, eu percebo que ele dá mais um passo. E esse passo é muito, muito importante. Porque ele começa dizendo que nós somos fortes, que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Percebe que tem um certo movimento? Então, no capítulo 14, Paulo estava dizendo para não destruir o seu irmão por causa da sua liberdade. Mas agora, nesse capítulo, ele vai mais longe. Ele está dizendo para usarmos a nossa força para carregar alguém. E aqui eu acho que a gente precisa parar. Porque isso confronta muito. Paulo, ele não está dizendo você precisa deixar todo mundo feliz. Não é isso. Ele está falando da nossa maturidade cristã. Pois, afinal de contas, quem é forte não usa a própria força só para satisfazer algo ou satisfazer a si mesma. Nós deveríamos usar a nossa força para suportarmos o outro, os nossos irmãos, aqueles que estão perto de nós. E essa palavra suportar, ela não tem a ideia assim simplesmente de tolerância, né? A gente tolerar com a cara feia. É realmente trazer aquele sustento, aquele suporte. É assumir parte do peso do nosso próximo. E olha como que Paulo continua. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Ou seja, para o bem dele, para edificá-lo. Não para eu me sentir uma pessoa maravilhosa, nem para que eu possa receber algum tipo de reconhecimento, não para alguém falar, uau, como que você é espiritual. É para o bem do outro. E aí Paulo faz então algo que ele faz muito bem. Ele não deixa isso apenas como um conselho. Ele aponta para Cristo, dizendo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Isso acaba trazendo uma certa força nesse argumento. Então ele está dizendo, olhe para Jesus. A nossa referência não é a nossa capacidade de abrir mão, é Jesus. E Jesus é o modelo daquele que não viveu para preservar os seus próprios interesses. Então talvez a pergunta não seja até onde eu tenho direito de ir. De repente a gente precisa se perguntar o que o amor me chama a fazer. E quando a gente pensa dessa maneira, na verdade tudo muda. Porque muitas vezes nós podemos estar certas, podemos ter razão, ter liberdade e até mesmo uma disposição bíblica. Mas Paulo está perguntando, o que você está fazendo com aquilo que você sabe? Será que você está usando tudo isso para edificar? Ou você está usando para se colocar acima dos outros? E é justamente aqui que eu quero fazer uma pergunta bem pessoal para você. Será que você precisa estar certa o tempo todo? Porque talvez o problema não seja aquilo que você acredita. Talvez seja o lugar que você deu a necessidade de provar que está certa. A gente vê que a fé não é uma disputa para ver quem ganha. E Paulo, ele continua falando sobre unidade. Ele mostra que aquilo que Jesus fez não foi simplesmente criar pessoas que pensam exatamente da mesma maneira, muito pelo contrário. Ele veio para que houvesse um só povo, judeus e gentios, para que juntos nós possamos glorificar o nome do Senhor. E isso é muito importante, porque principalmente naquela época, Roma era uma igreja formada por pessoas diferentes, histórias diferentes, origens diferentes, os costumes eram diferentes. E Paulo está tentando mostrar que o evangelho é grande o suficiente para unir as pessoas que naturalmente não seriam iguais. E isso, na verdade, é lindo de se ver, que acontece isso dentro do evangelho, mas também é uma situação muito difícil, porque é muito mais fácil
a gente amar pessoas que pensam ou que são como nós mesmos, que concordam comigo, que têm a mesma visão, que fazem as coisas do meu jeito. Mas o Evangelho cria uma comunidade onde Jesus, ele é maior do que as nossas diferenças. E aí Paulo começa a falar de esperança, porque no final dessa parte, Paulo chega a uma frase que eu achei linda, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Agora, olha que interessante, porque depois de falar tanto sobre relacionamento, diferença, serviço, unidade, Paulo termina apontando para Deus. Porque a capacidade de viver assim não nasce simplesmente de uma personalidade mais paciente. Não é, eu vou tentar ser uma pessoa melhor. É literalmente Deus trabalhando em nós. É o Deus da esperança enchendo as nossas vidas, para que nós possamos transbordar isso na vida das pessoas. E é muito interessante, porque na verdade Paulo ele começa então a falar do seu ministério. Ele explica que ele recebeu uma missão de levar o evangelho para os gentios. E aí ele fala do trabalho que ele realizou, de lugares onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E aqui aparece uma coisa muito importante sobre Paulo. Ele não parece estar apenas pensando, aonde que eu quero chegar com tudo isso? Ele realmente está pensando aonde que o evangelho ainda precisa chegar. Isso explica por que ele está planejando, então, ir até a Espanha. Ele fala também sobre a sua intenção de passar por Roma. Mas percebe ali o fio, do caminho? O evangelho que transforma uma pessoa também transforma a direção da vida dela. E talvez aqui seja uma das coisas mais confrontantes desse capítulo. Paulo recebeu a graça, um chamado, ele tinha conhecimento, ele recebeu uma missão, e tudo isso não termina em Paulo. Fluiu através dele, e isso me fez pensar quantas coisas Deus já colocou nas minhas mãos que ficaram paradas. De repente, uma experiência, uma palavra, um dom, conhecimento, uma oportunidade, uma história, uma influência e até mesmo uma posição. E eu queria também que você se perguntasse. E talvez hoje a gente esteja se perguntando, Senhor, o que mais o Senhor vai fazer por mim? Quando talvez a gente deveria estar perguntando, o que o Senhor vai fazer com aquilo que o Senhor já colocou? O que o Senhor vai fazer com aquilo que já está aqui, dentro de mim? Então eu acho que Romanos 15 vai ficando cada vez mais confrontante, justamente por isso, porque maturidade cristã não é apenas saber mais da Bíblia, não é conhecer mais os versículos, não é simplesmente conseguir explicar, de repente, até mesmo uma doutrina. Eu vejo que é começar a viver de uma maneira em que aquilo que Deus colocou em nós, em mim e em você, também possa beneficiar outras pessoas. E é justamente por isso que nós estamos aqui, fazendo esses estudos juntas, que eu tenho feito esses vídeos para vocês, porque o conhecimento que nunca edifica ninguém pode muitas vezes virar orgulho. Uma liberdade que nunca considera ninguém pode às vezes virar até mesmo egoísmo. Às vezes a gente tem uma força, só que uma força que não carrega ninguém pode virar uma superioridade. E fé que não alcança o outro realmente precisa ser examinada. Então deixa eu voltar à pergunta que de repente vai dar um nome nesse capítulo. O que você tem feito pelo outro? Eu não estou perguntando se você vai à igreja, se você conhece a Bíblia, se você tem um ministério. Eu estou te perguntando o que a sua fé produz na vida das pessoas que convivem com você. A sua família sente a presença de Jesus através de você? As suas amigas encontram em você encorajamento? Será que alguém mais fraco tem encontrado segurança quando está perto de você? Alguém, de repente, que seja muito diferente de você, consegue ser amado por você? Ou as pessoas precisam concordar com você para receber o seu amor? Eu sei que essa pergunta pode ser muito desconfortável, porque é muito fácil falar sobre servir, mas difícil é abrir mão de alguma coisa quando ninguém vai saber ou vai perceber. É muito fácil nós falarmos que nós amamos as pessoas, mas é difícil tratar com amor aquela pessoa que realmente mexe com a nossa paciência. É fácil até mesmo nós dizermos que nós temos fé, mas difícil é fazer com que essa fé se transforme em alguma coisa concreta
não na minha vida, mas na vida de alguém. Talvez você esteja assistindo isso e você nem tenha certeza do que você acredita sobre Jesus. E talvez você hoje esteja se perguntando, mas então o cristianismo é isso? Eu preciso fazer coisa pelas pessoas? Não. Isso é importante. Mas o cristianismo não começa com faça alguma coisa para Deus. Romanos, ele passou ali, nós passamos, né, por capítulos e capítulos mostrando exatamente o contrário. Que a história, ou seja, o cristianismo, ele começa com aquilo que Deus, que Jesus fez por nós. Ou que Deus fez por nós através de Jesus. É porque nós recebemos graça e que nós aprendemos a viver por essa graça. É porque Cristo nos serviu que nós aprendemos então a servir. É porque nós fomos amadas que nós aprendemos a amar. A vida cristã não é uma tentativa de comprar o amor de Deus, mas sim uma resposta ao amor que nós já recebemos. Então talvez hoje você possa fazer uma coisa bem simples. Pense numa pessoa específica. Não as pessoas, pense em uma pessoa. Alguém que de repente faça parte da sua vida hoje e pergunta o que eu posso fazer pelo bem dessa pessoa. Talvez seja ouvir, perdoar, pedir perdão. Talvez seja parar de tentar provar que você está certa. Talvez seja encorajar ou simplesmente servir em alguma coisa que ninguém vai ver e que você não vai ser aplaudida. Mas pense em uma pessoa. E não deixe essa pessoa, essa pergunta, ficar apenas bonita dentro desse vídeo. Leve essa pergunta para a sua vida essa semana. Romanos 15 termina nos preparando para o último capítulo dessa carta. E é muito interessante porque depois de construir um argumento tão profundo sobre o evangelho, Paulo ele não vai terminar falando apenas de grandes coisas. Ele termina falando de pessoas. Ele termina citando nomes, relacionamentos, comunidades, gente de verdade. Porque no fim das contas, o evangelho que Paulo passou tantos capítulos explicando precisa aparecer na vida real. E talvez seja exatamente aí que Romanos vai terminar nos confrontando mais uma vez. Não apenas com aquilo que a gente acredita, mas com a maneira como a gente trata as pessoas. Então, no próximo capítulo, Paulo vai começar a nos apresentar essas pessoas pelo nome. E talvez você perceba que para Paulo, pessoas não eram apenas detalhes da missão. As pessoas eram parte da missão. Então pense nisso durante essa semana. Quem é a pessoa que Deus colocou perto de você e que talvez esteja precisando menos da sua opinião e mais da sua atitude? Até Romanos 16.